running down our skin. We came to battle, came to fight, yeah, we came to win. Fala, corretor de alto padrão, tudo certo? Cara, olha só, vamos trocar uma ideia bem bacana hoje sobre montagem de script e prospecção de visita. Mas antes, vamos fazer assim, ó, se inscreve aqui, dá o like, deixa um comentário, o que tu achou da aula, o que tu tá achando do que eu tô falando, se tá fazendo sentido pra ti, tá? Enquanto eu vou falando, eu vou te lembrar dessas coisas, fica tranquilo. Olha só. A venda, né? A venda é uma estrada. É como se tu fosse viajar para algum lugar e tu sabe para onde tu vai. Tu tá num lugar hoje e tu vai para algum lugar que é a venda. O que tu precisa? Tu precisa de um mapa. Tu precisa de um GPS para saber de onde tu vai daqui até lá. O script é um roteiro, é um caminho que vai te levar até a visita, até a venda. Né? Então a venda é uma estrada que ela pode ter ou não um mapa, e a venda ela pode ter ou não um roteiro. Fechado? Tá, já tá tranquilo até aí? Vamos lá. Geralmente a ligação, quando a gente liga para o cliente e faz uma prospecção, por mais que ele tenha deixado o contato dele para te ligar, para te entrar em contato. E hoje nós vamos falar sobre prospecção por telefone. Depois a gente vai falar prospecção por WhatsApp, por mensagem, por e-mail e tudo mais. Mas hoje a gente vai falar prospecção por telefone, tá bom? Então, a prospecção por telefone, ela é invasiva, tá? Se tu pensar que tu não está incomodando o cliente, tu está incomodando o cliente. Mas vamos levar uma característica muito simples. Se ele atendeu, é porque ele podia atender. Se ele não pudesse atender, ele não atendia. Vou dar um exemplo. Tá ligando para um médico e ele tá no meio da cirurgia. Tu acha que ele pode atender? Ele não pode atender. Sendo um número conhecido ou sendo um número desconhecido. Tá ligando para o advogado, ele tá no meio da audiência. Ele não pode atender. Mas se ele tá numa reunião e ele pôde atender, a reunião não é tão importante. Então tu tem uma chance de despertar o cara, despertar ele. Então o que acontece? A gente precisa, são 3 pontos importantes que a gente precisa se atentar para a gente marcar uma visita. Quando o cara fala alô, existem pequenas maneiras, gatilhos que tu pode ir trazendo o cara para o jogo. Vou dar alguns exemplos antes da gente falar esses 3 norteadores, tá ok? Então vamos lá. Cara, eu geralmente nas equipes que eu geri, nas imobiliárias que eu trabalhei, eu faço o seguinte. Começamos um script muito simples, né? Muito simples. Olá, se é bom dia, bom dia. Se é boa tarde, se é boa noite, se é noite, boa noite. Mas vamos lá. O primeiro conceito é, eu ligo para este cliente como se ele fosse um amigo meu. Porque esse tom da voz vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Por exemplo, tu recebe uma ligação e fala, alô, eu gostaria de falar com o senhor Anderson Virgili. Putz, cara, não quero, não sei nem o que quer, pode ser um prêmio, não quero, né? Porque pode ser venda, pode ser cobrança, pode ser encheção de saco. Mas se eu recebo uma ligação e falo, alô, é o Anderson? Ou melhor ainda, alô, Anderson? Opa, sim, Anderson, aqui é o fulano da imobiliária tal, deixa eu te falar um negócio. E assim a gente vai fazendo. Mas vamos lá, o script padrão e depois... O script, ele é uma receita de bolo, tá ok? A partir dessa receita, vocês vão colocando os temperos de vocês. Porque dentro dessa receita mágica, né, que é um pouco de técnica, com um pouco de emoção, um pouco de ciência, a gente vai montando um quebra-cabeça que leva à quantidade de marcações de visitas ideais. Depois nós vamos falar sobre... no atendimento, a conversão desse atendimento. Mas primeiro vamos ter atendimento, porque não adianta ter vendas se não ter atendimento. É o princípio básico. Como é que tu vai vender se tu não atende ninguém? Como é que tu vai atender alguém se tu não prospecta ninguém? Como é que tu vai ter alguma proposta se tu não senta na mesa com ninguém? Tu não faz uma chamada de vídeo consistente com ninguém? Então como é que tu vai ter uma venda? Vamos partir bem do início e a gente consegue entender. Então é o seguinte... O script começa com, cara, eu não quero saber se tá tudo bem. Não quero saber, olá fulano, tudo bem? E se não tiver tudo bem? E se tiver ruim?
Se ele falar, cara, puta, Anderson, nem sabe, mano, acabei de me separar, putz, alguém morreu, putz, perdi o trabalho, putz, a empresa fechou, cara, tô com problema. Então eu não quero saber se tá tudo bem. Eu quero saber se tá tudo tranquilo. Olá, fulano, tá tudo tranquilo? Olá, fulano, tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Cara, olha só que ótimo. Deixa eu te falar um negócio. Tô te ligando porque eu tenho A ou B, eu tenho um empreendimento, eu tenho um produto, eu tenho uma oportunidade, as palavras, elas podem ir variando, depende, tá? O importante é a gente se atentar que o cliente, ele compra a ideia nos primeiros segundos. Os primeiros segundos são extremamente importantes. Então, tu vai falar, o tom da tua voz vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Então, quando ele atender, ele vai olhar um número estranho, vai atender e já vai pensar assim, cara, tu precisa muito rápido despertar a atenção dele, mas é muito rápido. Como tu desperta? Primeiro, tu traz ele para atenção quando um número estranho liga, ele atende e a pessoa do lado da linha parece amigo ou conhecido dele. Pum, tocou o telefone. Alô, Pedro, tudo tranquilo? Opa, tudo tranquilo? Opa, tudo tranquilo? Como é que tá? Cara, tudo certo. Pedro, deixa eu te falar um negócio. Sou o Anderson Virgili, corretor de imóveis aqui na imobiliária A ou B. Tô te ligando, cara, porque eu tô com uma oportunidade no bairro tal. Conhece o bairro tal? Cara, eu falei muito rápido e fiz uma pergunta pra ele. Eu preciso interagir com esse cara. Porque se eu despejar tudo aquilo que tem no script, olá, fulano, eu sou o cara, o empreendimento é tal, a parcela é tanto, a entrada é tanto. Não, daí ele parou de ouvir muito rápido, ele parou de ouvir e ele tá só esperando tu parar de falar pra dizer assim, cara, eu não tenho interesse. Putz, não é essa linha. Então vamos partir assim, ó. A ligação, a prospecção, ela é uma dança. Então tu tem que ir levando, vai um pouco, vem um pouco, vai um pouco, vem um pouco. Vamos lá. Tocou, pum, Pedro falou alô. Alô, Pedro, tudo tranquilo? Opa, tudo tranquilo. Pedro, olha só, sou Anderson Virgili, corretor de imóvel da imobiliária tal. Cara, tô te ligando porque eu tô com uma oportunidade muito interessante no bairro tal. Conhece o bairro tal? Cara, não conheço e não tem interesse. Calma, Pedro. Conversa, cara, como se fosse um amigo teu. Ensaia. Pedro, olha só, tô te ligando, empreendimento X. Cara, uma oportunidade incrível no bairro tal, um bairro que mais cresce, assim, vai ter isso, isso, isso. Cara, conhece tal coisa? Ah, Anderson, mas eu não tenho interesse. Tá, vamos avançar um pouquinho depois a gente volta. Pedro, qual o teu ramo de atividade para tu não ter interesse, cara? No que tu investe para ti não ter interesse? Pedro, quais são os teus imóveis que estão locados para ti não ter interesse? O que tu investiu no mercado imobiliário que não te deixou tão satisfeito para agora tu não ter interesse? Claro que agora eu fiz diversas perguntas, mas o ideal é fazer uma só, tá? Faz uma só dessas. Ele vai dizer, cara, não, é que eu não tenho interesse. Mas vamos lá. São 3 coisas que vão chamar muito a atenção dele, tá? Não, nem são 3, são 4 coisas fortíssimas, fundamentais. A primeira, o que eu ganho? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com essa ligação? O que eu ganho com esse empreendimento? O que eu ganho com isso? Cara, o cliente, quando ele atende o telefone, ele é extremamente egoísta. Bota isso na tua cabeça. E ele tá totalmente certo, porque tu também é. Tu também tá sendo extremamente egoísta porque tu quer marcar atendimento. Depois de um certo ponto, vocês se equalizam. E daí os dois querem a mesma coisa. Tu quer satisfazer para ele um bom negócio e fazer um bom negócio. E ele quer satisfazer um bom negócio para ele e ganhar dinheiro. Tá tudo bem. Esse é o negócio. Vamos ser muito franco aqui. Mas no primeiro momento, ambos são egoístas. E o cliente é egoísta. O que eu ganho com isso? Eu sabendo o que eu ganho com isso é o primeiro. Então, muito rápido na ligação, tu tem que demonstrar para ele o que ele ganha nesse produto. O que eu ganho? Ah, eu ganho patrimônio. Existem alguns tipos de clientes. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. O que eu ganho? Tu ganha patrimônio. Cara, se ele é um cliente conservador, se ele é um cliente mais vou chamar de antigo, tá? Porque é uma ideia mais antiga, bem conservadora mesmo. Cara, ganha patrimônio. Então eu vou adquirindo patrimônio. Então o cara que ganha patrimônio, ele busca alguns empreendimentos que vão gerar esse tipo de patrimônio para ele, tá? Então, primeiro, o que eu ganho com isso? O que o cliente ganha com a tua ligação? Depois, por que isso é especial? Por que isso que tu está me vendendo, me oferecendo é bom? Por quê? Por que é especial? Por que é diferente? Por que é único? Por que é exclusivo?
Por quê? Isso é outro tipo de cliente. São 4 etapas bem importantes, mas a gente vai diferenciando alguns clientes. Tem cliente mais arrojado que quer algo diferente. Tem cliente mais que ele só quer o que é pré-lançamento. Tem que ser muito lançamento. Não pode ser algo que já está em venda. Ele quer falar para os amigos dele que ele tem algo que nem foi lançado ainda. Existe esse tipo de cliente, muito. E tu tem que saber identificar ele no telefone, no atendimento, lá na visita, na mesa. Mas a gente vai chegar até lá. Mas vamos lá. Então, o que eu ganho? Por que isso é bom? Por que isso é diferente, o que eu estou oferecendo? Quanto custa e como eu pago? Então, o que eu ganho e o que eu invisto? O que eu ganho, por que é bom e o que eu gasto e como. Então, só que não precisa falar tudo, tá? Até porque se tu falar tudo, depois na mesa, no atendimento, não vai ter o que falar. Então, desperte o interesse, desperte a curiosidade do cara. Fala sem falar muito. Fala sem falar muito. Então, vamos lá. E o mais importante, por que isso resolve o meu problema? Ah, mas ele não tem um problema. Tem. Todo cliente compra por 2 motivos. Ou ele compra por medo, ou ele compra por ambição. Como assim, Anderson, por medo ou por ambição? Isso mesmo. Ou ele tem medo de não ter um futuro, então ele tem medo de não ter um patrimônio, ele tem medo de não ter renda no futuro, ele tem medo de ficar sem aquele imóvel, ele tem medo de ficar sem aquela oportunidade. Medo de ficar sem aquela oportunidade. Ou ambição. Ele quer ter algo que ninguém tem, ele quer ter algo que os amigos dele têm, ele quer chegar e falar assim, cara, eu tenho tal produto. O cliente que compra por ambição, que é um outro tipo interessante de cliente, ele compra porque ele quer algo, ele quer mostrar algo, ele quer se exibir com aquilo ali, ele quer ostentar aquilo ali, ele quer se orgulhar daquilo ali. E a ambição no melhor sentido da palavra, não é algo pejorativo nem ruim, a ambição é excelente. O cliente com ambição, ele vai chegar muito longe, porque ele é arrojado, ele busca oportunidades boas, ele está atento no mercado, ele está ligado. Então, ele para te conseguir chegar no cliente que o foco dele é compra pela ambição, cara, tu tem que ser um corretor alto padrão. Tu tem que ser um corretor de alto padrão, tu tem que ser um corretor que está muito atento, tu tem que estar ligado. O cliente, ele está gritando o que ele quer, ele está falando, toda hora ele está falando o que ele quer, mas tu tem que ouvir. Se tu não ouvir, tu não vai conseguir pegar esse cara. Porque ele vai dizer, pois é, cara, veja bem, tô querendo comprar, mas de repente não é esse bairro. Saiba fazer perguntas. Cara, mas o que o senhor está procurando? O que é a ideia? Né? O que o senhor tem em mente? Mas vamos lá. Depois, atendimento a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar pro telefone. Então, liguei pro cara. Alô, Pedro? Tudo tranquilo? Pedro, aqui é o Anderson. Tô te ligando na imobiliária tal. Cara, tô com uma oportunidade muito legal. Aonde o senhor vai ter um empreendimento de investimento, onde a locação gere rentabilidade para o senhor, sem o senhor ter que se envolver no empreendimento, né? É locado por uma empresa especializada, né, nesse tipo de locação de curta e longa permanência, aonde o senhor só vai receber os lucros, o senhor não precisa se envolver com condomínio e tudo mais, sabe? Fala sobre essa empresa, só falou o empreendimento, mas explica para ele o que ele ganha. O que ele ganha, rápido, né? Rápido. O que ele ganha, marcando, continuando a te ouvir. Como fica tranquilo para ele investir naquele empreendimento. Cara, e esse empreendimento, ele é o único, porque ele está no bairro tal, um bairro que quase não tem locação, um bairro que quase não tem venda, um bairro que tem procura, um bairro nobre. Esse tipo de empreendimento tem A ou B, esse tipo de empreendimento tem facilidades, tem itens, daí a gente precisa montar junto com o teu produto, né? A gente precisa saber qual é o produto. E botar, esse produto tem isso de diferente, de especial. Nas convenções de venda das construtoras, geralmente elas focam muito nisso, né? Em falar o que ele ganha, o que é especial. Vocês nem notam. Cara, vamos fazer um parênteses bem legal aqui. Quando tu vai numa convenção de vendas, fica atento. Na convenção de vendas, as pessoas que estão lá no palco, os especialistas, o pessoal da construtora mesmo, cara, eles estão te dando dicas importantíssimas
que tu não pega essas dicas no dia a dia, tu não pega essas dicas no plantão. Então, quando tu vai numa convenção de venda, fica atento, cara, escuta o que os caras estão falando. Eles estão dando sacadas, estão te dando caminhos para te chegar mais rápido no teu cliente. Então, presta atenção, quando tu ir numa convenção de vendas, e tu vai em várias, né? Fica atento. A construtora, ela tá te dando sacadas que não são normais, tá? Que não tem no dia a dia. Então presta bem atenção nisso. E lá eles falam o porquê que aquele empreendimento é bom, o que o cliente ganha, né? Como resolve o problema. Na convenção de venda geralmente tem os ingredientes que faltam para essa receita, tá bom? Então vamos lá. Por que é especial? Já falamos também. Quanto custa? Custa X%, X bem pouquinho de entrada, parcelinha bem pouquinho e saldo financiário, sei lá. À vista, tanto por cento de desconto, ou em valor cheio, em valor absoluto, tem tanto de valor de desconto. E por que? Qual é o problema? O medo ou o que resolve? O medo ou a ambição? Qual que é a ideia? O cara falou alô, tu tem que te apresentar, né? Te apresenta. Cara, voz de confiança, voz de quem vai marcar o negócio, voz de quem vai conduzir para ele um baita negócio, tá? Então, fica atento no negócio. O cara falou alô, a opção que ele tem é marcar um atendimento contigo, saber como é que tu é, né? Se posiciona. Alô, tudo bem? Sou o Anderson, tô te ligando da imobiliária tal, cara, tem uma oportunidade diferenciada para ti, assim, tu vai investir tanto, vai ganhar Y, cara, esse empreendimento tem isso, que os semelhantes não têm, fica no local tal, e seguinte, e tu vai ganhar isso. É uma linha, tá? É uma linha. Então, quando ele fala, tu precisa o quanto antes despertar a atenção para que ele continue contigo, porque não desligue e não se atente. Então, como tu desperta a atenção rápido? Tom de voz forte, tranquilo, não é gritando, mas claro, e principalmente conecta com ele como se estivesse falando comigo teu. Não tenta ser um personagem que tu não é, né? Não tenta ser um outro tipo de corretor de imóveis. Tu é uma pessoa normal de um jeito, e daí quando tu vai falar no telefone, vai falar com o cliente, tu muda o tom da voz, tu muda o jeito. Cara, daí tu tá no caminho errado. Seja sempre você mesmo, tá? Seja sempre tu mesmo, cara. Faz o atendimento do jeito que tu atendesse qualquer um. Qualquer um, até porque tu vai atender todos do mesmo jeito, né? Tu é um corretor de alto padrão, então tu vai atender todos excelente. Todos muito bem. Então, mas seja sempre tu mesmo, tá? Porque o que te levou até aqui foi tu sendo tu mesmo. Então não fique inventando moda, tá bom? Então, primeiro, despertar atenção. Desperte a atenção do cara rápido. Nas primeiras palavras, ele já tem que entender. Quem é que tá me ligando, que sabe meu nome, me falou, perguntou se tá tudo tranquilo e começou a falar alguma coisa. Daí, despertou nele uma atenção legal. Depois, como desperta o interesse em continuar? Levando ele pelo script que eu falei. Quanto mais tu falar, e sempre faz perguntas para ele. Fulano, tu conhece tal? E tu conhece o bairro tal? Tu sabe como funciona esse tipo de empreendimento? Sabe como funciona esse tipo de investimento? Sabe como funciona isso? Tu conhece tal coisa? Tu sabe como é? Cara, fala 10 segundos e faz uma pergunta. Conecta, cara, conversa. A prospecção via telefone, ela não é um monólogo. Conversa com o cliente, vai dialogando com ele, tá bom? Depois, então, tu precisa primeiro despertar atenção em ele querer te ouvir. Depois, tu precisa despertar atenção em continuar. Como tu desperta continuar? Fazendo perguntas para ele e essas perguntas sendo interessantes para ele. Essas perguntas têm que ser relativamente interessantes para que ele queira continuar te ouvindo, te entendendo e tudo mais. Ele precisa sacar que tu pode ajudar ele a resolver aquele problema, que é o problema do medo da ambição. Se rápido. E o que é rápido? Cara, uma ligação, ela dura 1 minuto. Porque o meu objetivo na ligação é ir pessoalmente com ele ou marcar uma videochamada. Então o telefone é muito mais para trazer ele para videochamada ou para visita pessoal, tá? Então se tu começa a falar demais no telefone,
no primeiro prospecção, no primeiro atendimento, no primeiro alô, cara, se tu falar demais, tu já não vai mais marcar visita. Eu costumo dizer o seguinte, se a ligação ela tiver mais de 2 minutos, cara, tu não vai mais vender para esse cara. Se a primeira ligação tiver mais de 2 minutos, ficou conversando, ele ficou fazendo um monte de perguntas, especulativas, querendo saber isso, querendo saber aquilo, querendo saber aquilo outro, eu tô falando tudo achando que tá indo bem, tu tá achando que tá agradando pra caralho, só que, cara, não tá. Tu tá falando pra ele e tu tá despertando um interesse nele e ele ir pra internet e procurar o produto e ele mesmo comprar. Não é a ideia. A ideia é despertar o interesse no cara, não falando muito, não contando tudo, mas trazendo ele sempre para uma outra etapa, que é a marcação de uma visita ou a marcação de um call, numa videochamada, certo? Sem falar muito. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa um comentário. Cara, de onde é que tu é? Que cidade tu tá assistindo? Deixa um comentário. Já deixou o like? Dá uma moral pra nós. Deixa o like, deixa um comentário, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vamos lá. O processo de venda, né? O processo de venda ele se dá por algo muito interessante. Tu precisa dominar a arte de perguntar. Dominar a arte de fazer perguntas certas. Né? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre perguntas abertas, perguntas fechadas, quais perguntas, em que momento a gente vai construindo. Hoje a minha ideia era trazer para vocês era essa ideia da prospecção no telefone, como fazer. Fez algum sentido para vocês, né? Cara, se fez, show. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês a montar um script junto. Não, para mim não tem problema. Vou fazer o seguinte, deixa um comentário aqui. Vai lá no meu Instagram. Instagram vou deixar aqui, ó, sei lá, em algum lugar. O Alien vai botar aí. Vou deixar o Instagram. Vai lá no meu direct. Comenta a foto, comenta qualquer foto lá, corretor de alto padrão, me segue e vai no direct e fala, cara, Anderson, eu quero que tu me ajude no script e tal. Cara, eu vou te ajudar a montar um script que depois eu quero que tu me diga se marca ou não marca. Fechado? Então, assim, essa é a ideia. Ah, Anderson, eu quero um script eu vou dar para vocês, vamos montar um script junto, não tem problema. Ah, Anderson, mas eu quero me aprofundar, eu quero saber mais sobre marcação, eu quero saber mais de atendimento. Cara, se tu me acompanhar aqui nas aulas, tá tudo bem, tu vai saber tudo isso aí, né? Mas o personalizado pra gente falar sobre aquele produto, aquele bairro, aquele local, daí me chama no direct que a gente monta uma mentoria bem bacana aí, a gente faz um negócio muito legal. Fechado? Mas vamos lá, deixa um comentário. Vamos montar um script junto? Eu monto junto contigo. Vai lá, manda um direct pra mim, comenta alguma foto, me segue e deixa no direct. Anderson, eu quero montar um script. Eu vou te chamar e nós vamos montar... Deixa o teu contato já, deixa o teu WhatsApp. Vou te chamar e nós vamos montar um script junto de verdade, tá? Fechado? Como é que foi? Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos lá, de novo. Já curtiu? Já deixou teu like? Já se inscreveu no canal? Cara, se foi legal, manda esse vídeo para os teus amigos corretores de imóveis e pede para ele fazer a mesma coisa. Fechado? Espero vocês no próximo vídeo. Foi sensacional, gostei. Corretor de alto padrão, te encontro no pódio, meu velho. Nice.